Olá, como vai? Meu nome é Paulo Nogueira, estou mais uma vez aqui no canal Trilha 66 para contemporizar a Palavra de Deus. Comentando um fato acontecido ontem em Paris, na França, que deixou o mundo perplexo, do incêndio na Catedral de Notre-Dame, isso nos leva à seguinte reflexão, ou uma possível reflexão. Por que é que acontecimentos trágicos acontecem? Por que é que acidentes acontecem? Neste caso especificamente, omissão, ou negligência, ou imperícia. Mas o fato é que uma questão se coloca de uma maneira bastante contundente. Por que é que ficamos tão incomodados, com uma tragédia dessa, consumindo um prédio, consumindo uma catedral, e não ficamos mais perplexos diante das tragédias cotidianas que assolam o mundo? A fome, por exemplo, na África, mais especificamente em Moçambique, da qual pouco se fala. Da mesma forma trágica, quantas pessoas, quantos milhares de pessoas perdem a vida por não terem saneamento básico em casa, por não terem água potável. Essas coisas já não nos assombram mais. E curiosamente, muitas pessoas se perguntam, por que é que nos últimos dias coisas tão terríveis andam acontecendo? Em primeiro lugar, devemos nos lembrar da palavra de Deus através de Salomão, daquilo que ele nos diz em Eclesiastes 7:10, que não deveríamos nos perguntar por que os dias passados foram melhores do que este, ou do que estes que temos vivido. Porque isso perguntar não é agir com sabedoria. Pois bem, a verdade é que o mesmo Salomão nos explica que não há nada novo debaixo do sol. Que na realidade o que parece trágico sempre acompanhou a história do homem, ou pelo menos desde que houve a queda no Éden, Desde que o homem, ou seja, desde que nós escolhemos nos separar de Deus. A verdade é que pior do que um incêndio numa catedral são as tragédias cotidianas, são as pessoas inocentes que morrem fora do seu tempo, por que não dizer, Que morrem pelas tragédias que nos assolam diariamente através da violência, através de tantas coisas terríveis que perpassam o dia de todos no mundo, na face da terra. A questão também que se coloca é por que é que Deus permite que tais coisas aconteçam? Será que alguém se perguntaria por que que Deus não impediu que aquele incêndio, consumisse pelo menos parte daquela catedral, uma catedral de 850 anos? Mas pior do que este incêndio é por que é, então, que Deus permite que pessoas inocentes morram, que pessoas íntegras venham morrer através da violência que nos assola diariamente. Essa pergunta é de difícil resposta, mas também é uma questão que nos remete a um outro texto bíblico que está lá em Deuteronômio 29, e que nos ensina que as coisas reveladas pertencem a nós, aos homens, Estas poucas coisas aqui nós temos acesso através do nosso intelecto, ou mesmo nos foram reveladas através de Deus. E que as outras, as ocultas, as profundas, as de difícil entendimento, estas pertencem a Deus. A nós nos cabe então, portanto, aceitarmos a soberania de Deus, aceitarmos que apesar de todas as tragédias que assolam a humanidade, quer sejam elas materiais ou humanas, elas estão todas debaixo da onipotência de Deus. Elas todas acontecem tão somente porque Deus permite que assim seja. E por quê? Porque Ele é Deus e nós somos homens. Nós estamos sujeitos às tragédias, pelo menos por enquanto. Se isso não responde, pelo menos isso fortalece a nossa fé. A fé que deve ser usada para entender aquilo que é de difícil compreensão. Ou melhor dizendo, ainda que não compreendendo, podendo aceitar aquilo que é inaceitável tantas vezes. Assim sendo, Deus sempre sabe o que acontece. Deus sempre permite que coisas aconteçam para nos ensinar a viver melhor, para nos dar a maturidade que tanto buscamos,
para permitir que nós possamos crescer como pessoas. E quem não quiser crescer, ou quem não precisar crescer, que atire a primeira pedra. Um abraço.